Tô tentando jogar duro, né? Seu telefone já fez assim, ó. Olha o Zuc. É isso aí, né? Vamos tentar. Jogando duro, jogando duro um pouquinho, né? Comentando as questões. A gente trabalha assim, nesse sentido, né? Boa noite, prof. Vamos tentar aí ver se a gente consegue. Nada, irmão, a gente tá aqui tentando, né? Resolver essas questõezinhas aqui. Dá uma comentadinha, né, nelas, né? Pode dar mole. Vai dar certo. Vamos lá? Até que enfim peguei ao vivo. É isso aí, né? Eu tô aqui com meu computadorzinho aqui, laptop. A galera ainda quer que eu coloque um laptop atualizado. Tô aqui quebrando o galho, jogando duro, né? Eu gosto é de jogar duro. E aí, seja em qualquer tipo de computador, jogue assim, né? Vamos lá então. Vamos pra tela. Vamos pra tela. Vamos pra tela. É isso aí. Tudo. Você é uma mistura de STF com Vadimeco. Já tá muda essa. Pô, tá não. Chato essa porra. Tá dando por aí ou não? Tá dando? Pessoal, vamos cair pra dentro? Vamos cair pra dentro? Vamos perder tempo não. Eu gosto de jogar duro. Vamos lá, eu tava na questão 13, né? Vamos pra questão 13. Tá dando pra ler? Tá dando aí? Questão 13. 12 a gente. Nós fizemos a 12. Beleza? 12? Tá, vamos voltar na 12 então. Mudo de novo. Oh, voltou? Ah, mas não dá. Eu tô querendo ajudar vocês. Vocês não querem. O sinal aqui tá muito ruim. Não dá pra assistir. Mudo de novo. Pessoal, então vamos tentar um outro dia então, né? Eu tentei aqui, mas não tá rolando. Fazer o quê? Tá travando, né? Se para ver as questões não dá, voltou. Aí, tá dando pra ler? Tem que parar, senão não vai dar. Entenderam? Pera aí.
Tá pela metade, não. Aí. Tá, beleza? Bacana. Fazer 12 de novo. Aí é assim, quem quiser fica na live, quem quiser sair, pode sair. É assim, não tem como ficar, entendeu? Né? Lá no Pernambuco, no Rio, aí você vai pegar um pouquinho da nossa aula, beleza? E, tranquilo? Tranquilo aí? Melhorou? 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 E aí? Tá bom, tá ok. É isso aí. Melhorou, melhorou, melhorou. Tá ótimo. Melhorou? Então tá. Bora pra frente, vamos lá. Já fiz. Vamos lá, passar o trator. Né? Como diz o Thiago. Vamos lá. Questão 12. Vou fazer a 12 de novo. A pedidos. Vamos lá. O Código de Processo Penal determina expressamente. O Código de Processo Penal determina expressamente que o interrogatório do investigado seja o último ato da investigação criminal, antes do relatório da autoridade policial, de modo que seja possível sanar eventuais vícios decorrentes dos elementos informativos colhidos até então, bem como indicar outros elementos relevantes para o esclarecimento dos fatos. Perceba bem, né? Perceba bem, segura as mensagens, vocês não estão ligados na aula. Vocês estão aí com mensagem, já estou lendo aqui, beleza? Perceba bem que o ato de interrogatório na investigação criminal, como sendo o último ato, o Código de Processo Penal não determina isso. O Código de Processo Penal não determina expressamente que o interrogatório em sede de investigação criminal, em sede de inquérito policial, seja o último ato. Expressamente ele não determina isso. Beleza? O interrogatório ele é o último ato lá da instrução processual. Aí você tem lá o artigo 400 do CPP. Agora, no que se refere ao inquérito, porque olha só o que a questão fala, investigação criminal. Investigação criminal é uma coisa, certo? Então, no IP, em sede de IP, ele não determina expressamente que o ato de interrogatório seja o último ato. Legal? Bacana? Questão errada, então, tá? Questão 12 errada. Beleza? Deu para pegar isso aí? Travou? Como é que tá? Tranquilo? Bacana. Viu a pegadinha? Né? Viu a pegadinha? Bacana. Alô, vou ser delegado, né? Plano de meta, vou ser delegado. Lúcio Valente, ele tem um programa de metas aí, pessoal, que eu indico, né? Metas, vou ser delegado. Vou ser delegado, vai trabalhar lá com a gente. Direito penal parte geral, parte especial, né? E a criminologia. Vou ser delegado. Eu vou jogar duro que eu tenho que andar. Questão 13. 13. O direito ao silêncio. Questão 13. Deixa eu levantar aqui. 13. Questão 13. Vamos lá. Questão 13. O direito ao silêncio, constitucionalmente assegurado ao preso, estende-se à pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal, em inquérito policial, em processo administrativo disciplinar e aquela que for convocada a prestar depoimento perante a comissão parlamentar de inquérito. Perceba bem, ao direito de silêncio, né? Eu já tinha falado isso com vocês, tem uma previsão lá na Constituição, né?
preso será informado seu direito de permanecer calado. Eu falei para vocês a questão lá do aviso, advertência ou direito de Miranda. Falei ontem, né, na questão do direito de Miranda. Veja que esse termo é norte-americano, né, e ele materializa o direito de silêncio. No caso, Miranda versus Arizona, né, lá nos States, a gente trabalhou esse ponto antes. E eu tenho que dizer para você o seguinte: o direito ao silêncio, ele não só é garantido na fase de instrução processual, beleza? Como também na fase de investigação criminal. Legal? Bacana? Então, quando o delegado ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante, ele tem que dizer para aquele autuado, antes mesmo, né, na hora ali do seu interrogatório, o delegado tem que falar: olha, você tem o seu direito constitucional de permanecer calado, né? Olha o delegado materializando o que eu chamo de aviso de Miranda, advertência de Miranda, direito de Miranda. Bacana? Direito de Miranda é o direito ao silêncio. Bacana? Professor, por que esse nome Miranda? Aí você tem que voltar nas lives, né? Nas aulas que eu dei anteriormente. Você vai verificar que esse termo, né? Miranda, né? Veja que veio lá do direito norte-americano, beleza? Eu tenho uma live que eu dei uma aula sobre isso aí, beleza? Não dá para falar isso aqui agora, senão a gente vai começar a dar aula só aí do direito ao silêncio, né? Do direito de não produzir prova contra si próprio, não é isso? Bacana? Dá uma olhada nessa live aí que a gente vai trabalhar. Bem, então fica ligado, né, que o direito ao silêncio é extensível tanto na fase de investigação criminal como na fase de instrução processual. Bacana? Questão correta, né? Veja que até na CPI, questão correta. Veja que até lá na CPI, o investigado, e até aquela testemunha, por exemplo, na CPI ou em qualquer situação que o cara figura como testemunha, se ele tiver que falar alguma coisa que vai se auto-incriminar, perceba bem que ele pode permanecer calado, mesmo na condição de testemunha. Não há que se falar no crime de falso testemunho. Posicionamento firme do STF nesse sentido. Joguei duro. Bacana? Legal? Vem agora para a questão 14. Questão 14, eu vou passar batido, porque quando investigado pode mentir. Espera aí, quando investigado, né? Quando investigado. Legal? Pode mentir, isso aí não tem problema não. Vamos lá, 14. A 14 está repetindo, 14 está repetindo. Vamos aqui para 15. Vamos para 15. Só CESP, né, professor? Só fresquinha, né? 2013, CESP, né? Só para jogar duro. Só para jogar duro, né? Vamos para 15. Vamos para 15. 15. Isso, claro, com certeza, pode mentir, não tem problema nenhum não. Você sabia que o preso, né, é o que todo mundo fala isso, ele pode mentir, pô. Isso aí né? Agora, veja que na condição de investigado, né? Tô falando investigado, não falei testemunha, né? Testemunha não, investigado sim, né? Porque no momento que ele mente, né, tá falseando a verdade, não é isso? Vamos lá. Corta para mim para 15, vamos para 15, vamos que eu tenho que jogar duro. Aproveitar que segurou o sinal, tá? Vamos lá. Então, questão 14 a gente passou batido que a gente já fez, beleza? Tranquilo? Vamos lá então, 15. O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo. Entretanto, não obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Perceba bem que quando eu falo que o valor do probatório do inquérito policial ele é relativo, veja que essa afirmação está correta. Quando eu falo que o valor probatório do inquérito policial é considerado relativo. Professor, por que está correto falar isso? Porque perceba bem que essa prova que foi produzida no inquérito, perceba que é uma prova sem o contraditório. E se é uma prova sem o contraditório, o valor é relativo. Professor, por que é relativo? Porque perceba que essa prova vai ser submetida ao crivo do contraditório. Então, quando essa prova é submetida ao crivo do contraditório, aí sim, né? Aí você sai dessa órbita, né, da relativização. Beleza? Então, o valor probatório do inquérito é relativo. É relativo porque é produzido fora
do contraditório. Agora, olha só que interessante. Eu falei numa live hoje cedo que no inquérito, eu falei que no inquérito você produz prova, não falei? Quem lembra disso? Eu falei que no inquérito você produz prova, não falei? E aqui está dizendo, ó, valor probatório do inquérito. Valor probatório do inquérito. Né? Aí você está estudando, aí você... eu falei, né? Valor probatório do inquérito. Vocês estão me entendendo como é que isso acaba fazendo, né? Quem me acompanha, meus seguidores fiéis, eles estão ligados no que eu estou falando aqui. Né? Vê, valor probatório do inquérito. Peraí, então o inquérito produz prova? Produz. Ao CESP. Toma, então, né? Valor probatório do inquérito, como regra, é considerado relativo. Né? Então, é isso, né? Então, vem para mim. Já que é um valor relativo, eu não posso condenar com base na prova produzida em inquérito. Bacana? Eu não posso condenar com base numa prova produzida em sede de inquérito policial. Claro, né? Tem aquela questão lá, ressalvada as provas produzidas, as provas antecipadas, né? Lá você tem, e não repetíveis, a gente tem essa ressalva. Mas veja que eu não posso condenar com uma prova com base exclusivamente produzida no inquérito policial. Essa é a regra. Bem, e absolver? Será que eu posso absolver alguém com base exclusivamente numa prova produzida em inquérito policial? Sim. 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 Professor, eu posso? Pode. Mesmo que essa prova não seja submetida ao contraditório? Sim. Então, questão correta, porque absolvição você pode. Você não pode condenar. Beleza? Legal? Você não pode condenar e você tem aquela ressalva lá que eu já falei, você está ligado aí. Bacana? Então, a 15, questão correta. Legal? Posso começar? Posso continuar? Estou jogando duro? Estou jogando duro? Pessoal, vamos fazer uma força aí também, né? Vamos fazer uma força, né? Senão não dá. Vamos lá. 16. Isso aqui foi do meu aulão ontem aqui em Brasília, hein? Tô quebrando o gado de vocês, hein? E eu não vou passar todas as questões não, senão meus alunos aqui vão ficar chateados. Vou passar só até a questão 20. Tem que homenagear meus alunos aqui de Brasília, foram no meu aulão ontem, entendeu? Ontem a gente jogou muito, muito duro com essas questões. Foi top. Bacana? Ontem a gente jogou duro. Vamos lá então. 16. Ontem a gente jogou duro, né? Vamos lá, 16. Questão 16. Vamos lá. Ontem a gente jogou duro. Aulão, Ailton Zucchi. Aulão, 7 de maio, no Rio. Alô você, alô Cristo Redentor, 7 de maio, estaremos aí. Pessoal, a gente não pode perder tempo, eu gosto de jogar duro. Posso continuar? Continuando, questão 16. Questão 16. Vamos lá? Questão 16. O princípio que rege a atividade de polícia judiciária... Professor, o que é a polícia judiciária? A polícia judiciária, perceba bem, não tem qualquer vinculação com o judiciário. Bacana? Professor, mas falou polícia judiciária. Mas polícia judiciária é polícia civil. Legal? Veja que não tem qualquer vinculação com o judiciário. Bacana? Cuidado para não cair numa questão dessa, tá? Polícia judiciária, polícia civil. Professor, mas falou judiciária sim. Tribunal de Conta. Tribunal de Conta pertence ao Poder Judiciário? Não. Mas falou tribunal sim, mas não pertence ao Poder Judiciário. Legal? Então fique esperto, né? Polícia Judiciária, né? Civil, Polícia Federal. Bacana? Tranquilo? Vamos lá então. Vamos lá. Corta para mim, corta para mim, corta para mim. O princípio que rege a atividade de polícia judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria. Bem, se ocorrer um fato, se for um crime de ação penal pública incondicionada, né, a polícia deve começar a investigar de imediato. Não é isso? Né? O delegado deve instaurar inquérito, não é isso? Para investigar o fato. Bacana, é claro que é feito um trabalho de levantamento das informações anteriormente. Legal. Aí vou começar de novo. O princípio que rege a atividade de polícia judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e sua autoria, o que resulta na imperatividade da autoridade policial de instaurar o inquérito policial em todos os casos em que receber a comunicação da prática de infrações penais. A ausência de instauração de procedimento investigativo policial enseja a responsabilidade da autoridade e dos demais agentes envolvidos. Calma que eu vou colocar o resto da questão, tá? Na relação em regência, vez que resultará em arquivamento indireto da peça informativa. Tá? Vou colocar aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um jeito aqui.
colocar a questão toda, aí vocês vão poder ler aí. Beleza? Dá uma segurada aí. Eu li aqui toda, mas eu vou jogar aqui, ó. Eu vou jogar logo duro, que eu adoro jogar duro. Pronto. Agora eu vou puxar ela aqui, aí vocês vão poder ler agora. Isso. Olha lá, dá uma lida lá. Beleza? Tranquilo? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá. De novo. O princípio que rege a atividade de polícia judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria, o que resulta na imperatividade da autoridade policial de instaurar um inquérito policial, em todos os casos em que receber a comunicação da prática de infrações penais. Ponto. Vamos ver se até esse ponto aqui a questão está certa. Olha só o que ele fala. Diz o seguinte, que o delegado, pelo princípio da obrigatoriedade, né, da investigação, ele deve instaurar inquérito em relação a todas as informações, né, de infrações penais que ele receber. Aí ocorreu uma lesão corporal, né, perceba, lesão corporal não, vamos botar aqui né, vamos colocar aqui, vamos trabalhar uma lesão corporal mesmo. Perceba, então, né, ali de um 129, parágrafo 9º, né, beleza? Em que a vítima seja o homem, né, porque senão vai falar, Maria depende, não sei o quê. Bem, veja que, ou se não, melhor dizendo, para a gente entender, um crime de ação penal privada, Chegou um fato, né, em que esse crime é mediante ação penal privada. Será que o delegado, ele deve instaurar inquérito policial? Ele recebeu a informação. Claro que não. O delegado não pode instaurar um inquérito policial, né, sem uma condição de procedibilidade, isso, né, sem a manifestação de vontade da vítima. Bacana, tranquilo, né? Então veja, né, cuidado quando eu estou falando aqui na questão de inquérito, né? Veja que vocês colocarem os crimes de menor potencial ofensiva, aí seria um termo circunstanciado, beleza? Vamos tratar aqui a gente coloca, né, dá um exemplo, tratando, vamos supor que seja um crime de ação penal privada, legal? Veja que o delegado ele não pode instaurar inquérito policial, né, sem o requerimento da vítima. Beleza? Sem o requerimento da vítima. Tá. Então a questão já está errada aqui. Vamos continuar analisando a questão. Aí ele fala, a ausência de instauração do procedimento investigativo policial enseja a responsabilidade da autoridade e dos demais agentes envolvidos, nos termos da legislação em regência, vez que resultará o arquivamento indireto da peça informativa. Pessoal, o que é arquivamento indireto do inquérito policial? Arquivamento indireto é quando o Ministério Público suscita o quê? O declínio de competência do juízo. Não tem nada a ver com isso aqui. Arquivamento indireto é quando o Ministério Público declina, né, suscita o declínio de competência de juízo. Bacana? Arquivamento indireto é quando o Ministério Público suscita declínio de competência do juízo, né, e o juiz entende que é competente. Veja que no arquivamento indireto aplica-se o artigo 28, é o posicionamento firme nesse sentido. Legal? E isso, arquivamento indireto, o MP, ele suscita declínio de competência. Legal? A questão está errada duas vezes, então, do ponto, né, daquele ponto, para cá também está errado, beleza? Então, questão errada e a gente continua aqui. Legal? Vamos lá. 17. Vamos lá, vou fazer até a 20, hein? Vou quebrar o galho, hein? Vou fazer até a 20. Que a 20 você vai... A questão 20 você vai jogar na minha conta. Vamos lá. 17. A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final. Bacana. No qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e a materialidade, né? Autoria e materialidade do delito. Legal. A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízo para a persecução penal, não podendo o juiz ou o Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar. Certo ou errada a questão? Perceba bem, e eu já falei isso com vocês, né? Perceba bem que não há que se falar na restituição, não há que se falar na devolução do inquérito para elaboração de relatório final, já falei isso, né? E outra coisa, indiciamento ato privativo do delegado de polícia. Legal? Ato privativo do delegado de polícia. Veja que
A ausência de relatório constitui mera irregularidade, né, a ser apurada aí na esfera funcional, porque o delegado ele teria que fazer um relatório, né? Relatório, né? O delegado descreve, né, de forma circunstanciada todas as investigações que ocorreram durante o apuratório. Bacana? Legal. Então, perceba então que não há que se falar que a ausência de relatório, a ausência de indiciamento, né, indiciamento, ato privativo do delegado de polícia, né, não há que se falar que vai resultar em prejuízo para a persecução penal. Legal? Questão correta, né? Porque ele fala que não resulta, é isso? Então, questão correta, porque não resulta, né? Não resulta prejuízo para a persecução penal, porque perceba que a ausência de relatório é mera irregularidade, né? E ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia de acordo com seu critério de visão jurídica do caso concreto, né? E aí você tem a Lei 12.830 trabalhando isso, lá o parágrafo 6º, né? O ato de indiciamento, o ato privativo do delegado de polícia deverá ser oriundo, né, de uma análise técnico-jurídica do fato. A Lei 12.830 tem que ir na sua cabeça na prova de Pernambuco, legal? Joguei duro, questão correta, joguei duro e eu vou seguindo. Bacana? Exatamente, legal, isso aí. Joguei duro, eu vou seguindo. 18, vamos lá, 18. Questão 18. Professor, você fala 18 e não vai? Tá, agora sim. 18. Segundo o STJ, se liga, segundo o STJ, a recusa da autoridade policial em cumprir requisição judicial relativa a cumprimento de diligências configura o crime de desobediência. Perceba bem que o posicionamento do STJ é no sentido de que não caracteriza a desobediência. Não caracteriza a desobediência. Tá? Vai ser aí, constitui uma infração disciplinar. Né? Uma infração disciplinar por parte do delegado. Não há que se falar em desobediência se o delegado deixa de atender a uma requisição de instauração de inquérito por parte do juiz. Bem, o CESP tem um posicionamento no sentido de que quando o Ministério Público requisita a instauração de inquérito, o delegado é obrigado a instaurar um inquérito. Esse é o posicionamento do CESP. Eu estou falando isso porque se você ler o livro do professor Renato Brasileiro, ele vai dizer, e eu concordo com ele, que quando for uma aberração jurídica, o delegado ele pode deixar de instaurar um inquérito e comunicar ao chefe do Ministério Público. Não é isso? Uma requisição do Ministério Público. Eu entendo dessa forma também. Mas o CESP, em todas as questões do CESP, não sei se vocês já observaram isso, ele diz o seguinte, que o delegado ele não pode deixar de atender uma requisição do Ministério Público. Tá? Eu abri uma brecha só para falar um pouco dessa questão do Ministério Público. Aqui ele está falando em relação ao juiz, ele está perguntando se a requisição do juiz, né, se o delegado deixa de atender, se constitui crime de desobediência, é o posicionamento do STJ no sentido de que não. Beleza? Aí o colega perguntou, né, como é que é? Se eu deixo de instaurar um inquérito, cara, mas o Ministério Público daqui do DF não pede essas aberrações não, bacana? Aqui dá tudo certo, pede e tal, a gente faz na prática. Então, eu ainda não passei na prática por isso, beleza? Esses 10 anos ainda não passei. Legal? Então, a gente fechou aqui a 18, vamos para a 19? Vamos para a 19, questão 19. Questão 19. Questão 19. 19. Questão 19. Isso aí. Embora o inquérito policial tenha natureza de procedimento informativo e não de ato de jurisdição, os vícios nele existentes podem contaminar a ação penal subsequente, com base na teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada. Né? Aqui ele mete o inglês, não é isso? É aí, the fruits of the poisonito. Não é isso? Jogou em inglês aqui, né? Aí você joga duro aí, você que sabe a pronúncia, né? Eu vou aqui no meu portunhol. Bacana? Não, portuinglesol. Questão errada, beleza? Questão errada, perceba bem. Então vamos lá. Embora o inquérito policial tenha natureza de procedimento informativo e não de ato de jurisdição, os vícios nele existentes podem contaminar a ação penal subsequente, com base na teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada. Beleza? É isso aí. Veja que não há que se falar na contaminação da ação penal.
tá? Muito embora você tenha aí vícios em sede de inquérito policial, esse vício, veja que ele não transporta, não há que se falar, né, de uma derivação para ação penal. Beleza? Tranquilo? Tá? Isso é muito importante. Se o MP, por exemplo, a não ser que o MP tenha apenas uma prova, né, aquela prova seja a prova que o Ministério Público vai entrar aí, que é a justa causa da ação penal dele, seja a única que foi produzida lá naquele inquérito. Legal? Aí não tem como. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, questão tá errada, tá? A 19. Beleza? Vamos lá então, questão 20 para a gente fechar aqui. A questão 20 você vai voltou. Tá aí? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Voltou. Então, a questão 20 você vai colocar na conta do Zuc. Você vai colocar na conta do Zuc porque o Zuc falou direto em relação à decisão rebus sic stantibus. Lembra disso? Lembra que eu venho falando? Ó, decisão rebus sic stantibus, pode aparecer na prova, lembra disso? Quem lembra? Rebus sic stantibus, olha o CESP usando o termo. Rebus sic stantibus, né? Falo todo dia. Olha lá a questãozinha lá, né? E aí, uma questão dessa aparece com esse termo na prova, quem não é adelante focado já vai se entregar. Que porra é essa de rebus sic stantibus que eu não sei? Né? Ah lá, rebus sic stantibus. Ah lá. Então, quando eu falo, vocês acham que eu tô... Ah lá. Vamos ler? Vamos fazer a 20 para fechar? Em homenagem ao Zuc? Vamos lá? Vamos lá. O arquivamento do inquérito policial não gera preclusão, sendo uma decisão tomada rebus sic stantibus. Tá certo? Tá certo até aqui? Até aqui tá certo? Até aqui tá certo, até onde eu li? E aí? Até onde eu li? Até onde eu li. Isso. É uma decisão rebus sic stantibus. Entenderam? Lembra quando eu falo, deu uma aula aqui, decisão rebus sic stantibus, pode ser revista, entendeu? Aí o CESP manda assim, porra, o cara já fica no meio do caminho, mano. O cara nem raciocina, ele falou, não, isso aqui que negócio de rebus sic stantibus, eu não sei o que é isso. O cara não caminha, não é isso? Rebus sic stantibus é o que pode ser, né, uma decisão que pode ser revista. Isso, vem lá da teoria da imprevisão, lá da codificação civil, né? Aí o Tom Zuc, bacana. Isso aí, legal? Bacana? Rebus sic stantibus, né? Legal, então, bacana, legal. Então vamos lá, questão 20, vamos continuar? De novo? O arquivamento do inquérito policial não gera preclusão, sendo uma decisão tomada rebus sic stantibus, né? Isso, correto até aqui, isso aí, vamos lá, de novo, vamos continuar. Todavia, uma vez arquivado o inquérito a pedido do promotor de justiça, somente com novas provas pode ser iniciada a ação penal. O cara até sabe que com novas provas pode iniciar a ação penal, mas ele não sabe o que é rebus sic stantibus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar errado na questão porque ele não sabe o que é rebus sic stantibus. Mas aí você adelante focado, tá ligado e sabe que a questão está correta, porque rebus sic stantibus, ou seja, é uma decisão que pode ser revista. Legal? Bacana? Quer me sugar, né? Quer me sugar. E quer fazer a 21. Olha, eu não posso... tem que ser... deixa eu falar. Meus alunos aqui de Brasília vão ficar bolados. Porque eu fiz essa aula ontem aqui, entendeu? Nosso aulão. Mas eu vou fazer a 21 só porque vocês ficaram até esse horário aí. Beleza? Fazer só a 21. Só a 21. O resto é lá em Pernambuco e lá no Rio. Nesse nível aí, tá? Comentando, trazendo jurisprudência, né? E tomando uma aguinha, jogando duro... que a gente não tem muito tempo para ficar brincando e tal, não. A gente vai aqui para jogar duro, né? Vamos lá. Fazer a 21, vou fazer a 21 em homenagem a vocês, beleza? Depois a gente vai parar. Legal? Vamos lá. O inquérito policial é um procedimento sigiloso. Sigiloso? Sim. É o sigilo, né? Eu sei que eu tenho sigilo interno, sigilo externo. Eu já vi isso aqui hoje, né? É por isso que o meu pessoal de Brasília, aqui a gente joga duro, irmão. Aluno do Zuc aqui pega a prova de processo penal das carreiras policiais, aqui a gente detona. Se tem aluno meu aí na live, pode falar. Eu não estou jogando conversa fora, não. Aqui a gente joga do nível é esse aqui. Então são 5 horas assim, ó. Ontem a gente estudou 5 horas assim, só resolvendo questões. Alguém tá aí que estava na minha aula ontem? Aqui a gente joga duro, bicho. Aqui a gente não... Tô dizendo, no Rio vou jogar assim.
99%. Quem estava na minha aula ontem sabe disso. Ó, a colega aí, ó, verdade. O jogo é esse aí, meu irmão. Sai da aula, sai tonto. Tem como dar. Mais de 5 horas, é isso aí. Vamos lá então? 21 em homenagem a vocês. A Beatriz aí. Beatriz sabe, né? Como é que o jogo é duro. Ontem a gente detonou lá. Vamos lá. Vamos lá. Para fechar. O IP é um procedimento sigiloso. É isso? Não se estendendo o sigilo ao advogado, que poderá ter amplo acesso aos elementos de provas que já estiverem documentados nos autos e se refiram ao exercício do direito de defesa. Ora, está falando da súmula vinculante o quê? Número 14. Não é isso? Agora veja bem, ó, das provas produzidas, né? Olha o que a questão fala, né? Poderá ter amplo acesso dos elementos de prova que já estiverem documentados nos autos. Ou seja, provas produzidas e já documentadas. E que se refiram ao quê? Ao exercício do direito de defesa. Professor, mas não tem. Não tem contraditório. O IP eu sei, mas ele está falando exercício do direito de defesa? É porque, com base no acesso já das provas produzidas, já documentadas, o advogado ele já vai começar a preparar a defesa quando for proposta a ação penal. Ter acesso. Entenderam? Eu tenho que ter acesso aos autos das provas produzidas e já documentadas.